Olá a todos, bem-vindos novamente ao nosso Cake Layers Podcast. Eu sou a Cris e vou estar a partilhar ideias com a Ana. Olá! E a Patrícia. Olá! Num episódio sobre um tema que todos nós já ouvimos falar e que possivelmente participamos. Grupos, sejam eles de cake design ou de qualquer outro tema de que gostemos. Existe um sem fim de grupos, principalmente nas redes sociais, onde se fomenta o conhecimento e a partilha de temas em comum e se beneficia de uma comunidade de pessoas com os mesmos interesses. E vamos começar por falar um pouco sobre os dois tipos de grupos que refletem a maioria das preferências dos utilizadores em Portugal. Será muito provavelmente o Facebook e o Instagram, com aqui um bocado objetivos diferentes na sua essência, diria eu. Concordam? Sim, concordo. Efetivamente, é mais usual serem criados até no Facebook, porque é mais fácil, eu creio que até é mais fácil a utilização. No Instagram, os grupos apareceram mais recentemente, não tanto com o objetivo de partilha, de informação, de tirar dúvidas, dentro do âmbito do que a gente está mais habituado a ver no Facebook, senão com o objetivo de aumentar o engagement das contas, portanto, e até são mais limitados, portanto, mesmo ao nível de participantes, tem um limite maior, e o objetivo era realmente completamente diferente daquele que a gente estava habituada ou está habituada a ver no Facebook. Exato. Eu diria que é importante também esse mesmo objetivo estar bem definido, não é? Porque muitas das vezes os próprios grupos têm objetivos diferentes e cada grupo em si também se é criado com um objetivo diferente, com uns deles com um objetivo de interação, de partilha, outros com objetivos mais de troca de ideias, de partilhar informações de outro tipo de conteúdo, e está tudo bem em qualquer um dos objetivos. Obviamente que o ideal é que esta informação esteja sempre indicada no grupo, para que todas as pessoas saibam qual é que é o objetivo de cada grupo quando adicionam a esse mesmo grupo. E obviamente que quando os grupos são criados também com objetivos diferentes. Uns são criados com mais um objetivo de conhecimento, de interação entre as pessoas, outros com mais partilhas de experiências, até mesmo parcerias, de crescimento de amizades e por aí fora. Isso é realmente dois tipos de interações que diferem exatamente nestas duas plataformas. É completamente distinto. Os grupos de Facebook, pelo menos nos que eu sigo, e eu não sigo muitos, mas vê-se muito esta separação entre os grupos de Facebook e os grupos de Instagram. E eu dou conta que nos grupos de Instagram são muito, muito focados naquilo que ajuda a quem participa a melhorarem, portanto, o aparecerem para quem os seguem, o ficarem, portanto, mais conhecidos, o aumento do engagement, pronto, o número de cliques, o que guardam. Isto tem um bocado a ver aqui, deduzo eu não sou muito expert no tema, mas deduzo eu com o algoritmo do Instagram, que está sempre a mudar, que é uma chatice, não é? Exatamente. A maior parte das vezes tem a ver com o engagement e com o alcance, portanto é com o objetivo de chegares a mais pessoas, não é? De te ajudar a aumentar o alcance da tua conta, pronto, chegares a mais pessoas e assim fazer crescer a tua conta. Pronto, acaba por ser esse o objetivo maior dos grupos do Instagram, pelo menos dos que têm conhecimento e dos que participem até hoje. Mas isso também acontece porque esses grupos têm um objetivo bem definido. Já pararam para pensar nisso? Sim, tem um objetivo muito bem definido. Naturalmente. Sim. Pronto. Porque muitas das vezes o que acontece é que quando esse objetivo não está muito bem definido, às vezes perde-se um bocadinho a essência do grupo em si, porque se essa informação não for clara e não for bem definida logo à partida, a pessoa quando vai aderir a um grupo pode não ter bem claro o que é que se pretende com esse grupo, e isso às vezes pode ser induzir a pessoa em erro, não é? E é importante que isso seja bem definido logo no início para não criar o risco da pessoa estar
a entrar para um grupo com o qual não se identificará logo à partida. O que se pretende com os grupos, efetivamente, é a partilha de conhecimentos entre essencialmente, não é? É para isso que nós aderimos a um grupo e fazemos, essencialmente, queremos crescer com aquilo que é partilhado e também partilharmos nós a informação e aprendermos com aquilo que as outras pessoas possam partilhar nesse mesmo grupo, não concordam? Sim. No entanto, acho que por acaso esta questão que estavas a falar relativamente ao objetivo estar claro, eu faço parte de alguns grupos, na sua maioria internacionais, e às vezes em alguns que não é claro o que é que as pessoas vão lá fazer, vão lá ver, vão lá trazer, vão lá buscar, é toda uma confusão. E depois a partilha de conhecimento não é clara, aquilo que se partilha não é o objetivo da maior parte das pessoas que estão nele presente, e depois torna-se assim um pouco, vamos dizer, confuso. E deixa de ser interessante, as pessoas acabam por deixar de seguir e de participar, e depois perde-se um pouco, porque se realmente for um objetivo de partilha de conhecimento na sua maioria, a sua essência, então sim, que seja pelo menos identificado de que forma é que a gente pode trazer valor àquele grupo e às pessoas que lá estão e que seguem. Obviamente. Olha, o Luz tem conhecimento aqui em Portugal. Eu penso que a grande maioria se destina efetivamente à entreajuda entre as pessoas. Não tenho conhecimento de muitos fora de Portugal, efetivamente. Acompanho mais os grupos de portugueses, porque também não tenho muita disponibilidade para também acompanhar os de fora. E confesso não ser uma participante muito ativa no que respeita a partilhas e por aí fora, mas sigo com alguma regularidade. Mas o que eu noto é que efetivamente passa essencialmente pela partilha de conhecimento e de críticas construtivas, obviamente, a maior parte delas, e as pessoas também tentarem trocar ideias e ajudarem-se entre elas. Eu acho que isso é muito positivo e só tenho a agradecer pelo aquilo que já aprendi nesses grupos, porque efetivamente também se aprende muito e também se consegue retirar boas aprendizagens de tudo aquilo que é colocado. Sim, porque até muitas vezes, não é? A nossa dúvida é a dúvida do outro e às vezes numa procura ou até nem estás a pensar propriamente naquilo e vês a dúvida e dizes, olha, realmente, e alguém aparece a indicar como é que se faz, ou onde é que compras, ou onde é que está, porque no fundo é além da partilha de conhecimento a todos os níveis, seja de técnicas, seja às vezes de fornecedores, às vezes onde é que podes arranjar determinado corante, determinada base, isto falando dos que estão dentro do cake design, acaba por ser uma forma de conseguires acesso à informação que de outra forma se torna complicado de chegar lá, pelo menos com a facilidade ou num tempo mais curto, vá. Mas como não há vela sem senão, e é transversal a qualquer tema, e eu agora até vou sair um pouco do tema de cake design, porque na realidade há grupos infinitos nestas redes sociais, mas não há grupo em que eu sinta, e eu ainda não, já agora não sou mãe, mas eu tenho visto alguns grupos de mães em que existe muito, muito pouca tolerância para a opinião dos outros, principalmente quando defendem acerrimamente, que defendem um produto específico, independentemente de ser um membrão ou, enfim, qualquer produto, e alguém vai e discorda. É só aterrador. Completamente. É assim, um pouco... Malta não tem muita tolerância para... sei lá, ouvir uma opinião diferente da deles. Eu acho que isto devia ser senso comum, digo eu, quer dizer. Não, é nós as três discordamos em alguns temas e não vem a mal ao mundo por causa disso, quer dizer. Sim, às vezes as pessoas perdem um bocadinho a noção. Eu acho que também o facto de se estar atrás de um computador ou de um tablet ou de um telemóvel, seja lá o que for, também acho que facilita um bocado esse tipo de... Quem já tem propensão para fazer esse tipo de coisas atrás da tecnologia, então acho que ajuda a que seja...
que as pessoas deitem cá para fora o pior que têm dentro delas, e realmente vê-se as pessoas às vezes são mesmo mal educadas e criam-se situações um bocado fora, digamos assim, com coisas a maior parte das vezes que se pode considerar que são parvoíces do dia-a-dia, que as pessoas ficam, parece que saem fora do corpo só para atacar quem transformam-se assim num monstro das palavras diferente. É um bocado o lado negro das redes sociais, e eu digo isto porque até nem é aplicado apenas a grupos, já agora. Estou efetivamente a generalizar de propósito, porque não é... Há em todo lado, há em todos os grupos, enfim, todos nós temos maus dias, todos nós temos um pouco de mau feitio em nós, eu assumo, eu tenho, não é uma percentagem tão descartável quanto isso, portanto, eu assumo, mas ainda assim eu não considero que esse seja um espaço para a gente desenvolver e aplicar o nosso mau feitio. Daí eu dizer que há um lado negro das redes sociais, e eu considero que isto é transversal a qualquer tema, a qualquer área, enfim, um pouco por todo lado encontramos esse aspecto. Sim, sem dúvida que sim. Porque é um bocadinho quase o meu ego contra o teu ego. Porque a minha opinião é mais valiosa que a tua opinião, e eu tenho que ficar na mão de cima em relação àquilo que tu dizes. Mas não tem de ser. Não é? Mas eu sei que não tem que ser, mas é quase isso que transparece. Porque se tu tens uma opinião contrária, eu vou argumentar até tu não teres mais forma de argumentar, contra-argumentar aquilo que tu tens para dizer. Quase que se torna uma competição. Sim. Pá, não há necessidade. Mas é o que se verifica a maior parte das vezes. É argumento atrás de argumento, contra-argumento atrás de contra-argumento. Uma luta de egos ali de uma tal forma que às vezes se torna absurda, desmotiva até quem está a ler, e desmotiva muitas das vezes quem está a seguir os comentários, porque realmente, eu quando não gosto, não sei, não é uma crítica a ninguém, obviamente cada um está livre de fazer aquilo que bem entende em relação livre de fazer os seus comentários, mas eu quando não gosto, sigo em frente e não perco tempo com essas coisas, porque desgasta toda a gente. Mas porque na prática trata-se de um pouco de bullying virtual, não é? Estamos a ofender. Se nós estivéssemos em frente às pessoas, não as trataríamos dessa forma, não é? Porque é fácil em frente a um ecrã, em frente a um teclado, escrever aquilo que se escreve, e muitas vezes temos de ter cuidado com aquilo que se diz, porque se estivéssemos em frente a essas pessoas na vida real, não iríamos tratar as pessoas dessa forma, e muitas vezes esquecemos-nos disso, e é muito importante ressalvar esse ponto aqui a quem nos está a ouvir. É um pouco o chamado cyberbullying, que está muito agora, entre aspas, na moda, infelizmente, 100% infelizmente, e podíamos falar de infinitas áreas que está a afetar mais do que, enfim, redes sociais, neste caso de cake design, mas podemos falar de adolescentes, de jovens, não vamos por aí, porque acho que isso já é terrivelmente difícil de sequer comentar até, e na realidade também não é o âmbito da nossa conversa de hoje. Mas nem tudo são coisas negativas, não é verdade? Sim, não, está longe disso, não é? Até por isso é que ainda subsistem, porque se fosse tudo negativo, eventualmente ou pelo menos já não teria gente boa lá, não é? Ainda se encontra gente boa sim, nos grupos, não é? Nem mais, ainda são locais que as pessoas que vão e onde se gosta de estar e onde se gosta de aprender e partilhar quando é necessário. Eu sou do time ali da Patrícia, também participo pouco, não tenho muita interação, não é nem por mal nem por bem, é porque simplesmente não calha, mas sim, é um local até onde se podem criar amizades, e aqui até eu acho que é mais comum. Nos grupos generalistas eu acho que é mais complicado, porque é muita gente e podes eventualmente até encontrar uma pessoa ou outra com quem te identifiques mais, mas até acho que acontece mais nos grupos que são criados por causa das formações, porque à partida tem um objetivo já mais definido, ali mais mesmo, é um tema único, e a probabilidade de realmente se criarem amizades a partir daí é mais fácil, porque à partida já, além de ser menos gente, é mais fácil
de criar ali, de ver os pontos de interesse comuns, não é? Mas acaba por se criar amizades e por encontrar até oportunidades, isto mesmo a nível de trabalho, ou alguém que procura, alguém que passa um bolo, ou alguém que precisa urgentemente de complementos, ou pronto, há sempre quem procura os grupos para divulgar oportunidades. Eu já tive contactos que vieram daí, portanto já tive clientes que vieram de pessoas que precisavam de um cake designer ou de um determinado tipo de trabalho para uma determinada zona e que surgiram a partir de um grupo. Portanto, as oportunidades efetivamente aparecem, não acontecem todos os dias, obviamente que não, principalmente para quem não mora nos centros urbanos como Lisboa e Porto, mas elas efetivamente acontecem, portanto, e nós somos pronto, eu sou a prova disso, efetivamente, que já tive casos que isso aconteceu. E também, efetivamente, até mesmo a nível de fornecedores, não é? Portanto, partilha de contactos de fornecedores, onde é que se comprou isto, onde é que se comprou aquilo, onde é que se consegue encontrar um preço mais em conta, onde é que se consegue um melhor produto, onde é que se consegue uma determinada ocasião. São sempre grupos onde a gente também vai buscar essa informação e onde a gente também consegue sempre ir adicionando mais algum relevo, sem dúvida. E não só, a troca de ideias é sempre importante. Eu sei que, perguntar como é que as pessoas fazem determinada receita de buttercream ou como é que fazem uma técnica de fazer flores ou se podem partilhar a informação de step by step, como é que se faz determinado trabalho. Isso é relevante porque nem todos temos, disponibilidade para ver naquele preciso momento uma formação ou comprar uma formação para fazer um bolo para dali a 3 dias. Isso às vezes acontece e temos que encontrar aqui alguma forma de aprender muito mais rapidamente, de forma a gente conseguir entregar o trabalho. Portanto, eu acho que esta troca de ideias de como se faz, qual é que é o melhor caminho para, nos beneficia a todos. Uma vez somos nós a perguntar, outras vezes somos nós a ajudar, a explicar, ou enfim, quer dizer, eu honestamente até acho que para mim, aquilo que mais valorizo nos grupos é mesmo este tipo de troca de ideias. Porque às vezes tu perguntas, mostras uma imagem e dizes, olha, eu gostava de saber fazer, determinado detalhe, mas não consigo perceber, ou está a correr mal para ir para fora. E a pessoa, A, B ou C pessoas respondem e dizer, olha, já viste isto, já viste a temperatura, já viste o material que estás a usar. Portanto, se calhar com um detalhe destes pequenino, resolve-se o problema e tira-se uma dor de cabeça gigante às vezes. E eu acho que essa é a coisa que eu mais valorizo, efetivamente. Então, e já pensaram o trabalho que deve dar gerir um grupo destes de cake design? Já! Por isso é que eu não faço gestão de nenhum. Honestamente. Não deve ser pera doce, minha gente. Eu não sei. Quando o grupo tem pouca gente, a coisa ainda se vai fazendo. Mas quando começa a ser tutorial... Uma coisa é tu pedires uma vez qual é que é a receita de buttercream de não sei o quê. Outra coisa é tens 20 vezes a pedir sempre a mesma coisa. Ou qual é que é a receita de bolo de chocolate não sei das quantas. Ou qual é que é... Quando tens 20 vezes o mesmo pedido... Pá, chega ali uma altura que já, pronto, não é? Olha, vão ver as publicações anteriores, faz favor. Eu além dessa parte, até acho que a parte mais difícil deve ser a gestão ali eu não diria acaba por ser uma gestão de egos, porque há dentro daquilo que nós falamos, que as pessoas às vezes respondem de uma forma... menos própria vai, e às vezes a resposta até nem é no mau sentido, às vezes até é só a discordar de qualquer coisa que se diz, ou a apontar alguma coisa, olha, acho que deveria ter feito assim que ficaria melhor, ou qualquer coisa do género, e gerir ali a pessoa fica melindrada, faz queixa, depois porque não sei quem trata mal não sei quem, e não sei quem faz não sei o quê. Eu acho que ainda gerir essa parte
Eu nem sei definir exatamente essa parte assim. Interação. A interação entre utilizadores. Entre os utilizadores eu acho que ainda deve ser o mais difícil, ainda deve ser o que leva mais o pessoal à loucura. Agora imaginem um grupo com 20 mil pessoas em que há não sei quantas mil mensagens. Não geres. Deixas acontecer. É autogestão, senhores. Quem quiser está, quem não quiser não está. É isso. Senão tem que ser um trabalho a tempo inteiro, porque não como dá, é que tu vais conseguir estar atento a tudo e mais alguma coisa que as pessoas escrevem, não é? Não dá. É muito complicado e há efetivamente coisas que não são aceitáveis. Há outras que acaba por ser um bocadinho os egos melindrados e acaba por ser um bocadinho ali... não seria motivo para, mas pronto, criou-se ali a situação e acaba por... Eu acho que a comunicação é muito difícil, porque tu não estás a ver a pessoa. Tu, quando vês a pessoa, tu percebes a expressão dela, a expressão não verbal, que é a nossa expressão corporal, diz muito, ajuda-nos a comunicar também. E quando tu não tens isso, porque atrás de um computador não tens, não vês, tu podes estar a interpretar algo que não é efetivamente o que está a ser dito. É isso mesmo. Até às vezes, frente a frente, isto acontece, quanto mais atrás de um ecrã, quer dizer. É isso mesmo, exatamente. Às vezes as pessoas não... Porque a pessoa pode ter escrito com material de intenção e ter sido entendido como outras. Exato. Não é por mal, é no sentido de ajudar. Olha, devias ter feito assim, ou a flor ficaria melhor assim, o boneco está um bocadinho torto... apenas e só no sentido de dizer não está mal, olha, se fizesse assim ficaria melhor, e às vezes as pessoas ficam sentidas, melindradas, e às vezes não haveria razão para tal. Pronto, e acredito que essa parte seja realmente complicada, porque a maior parte das situações as pessoas entre si podiam entender-se e estar tudo bem sem haver necessidade da gestão do grupo estar metido ao barulho. E depois há vários tipos de pessoas. Há aquilo, vamos chamar os atores dos grupos. Há quem, como nós, não participa nada, né? Nunca participa. Eu vou lá só. Obviamente as pessoas que gerem, não é? Sim. Mas também há quem participa assim, de tempos a tempos, quando há um tema assim que chama mais a atenção, mas há as pessoas também que participam muito, não é? E que estão sempre constantemente a participar e que a gente vê que são bastante animadas a participar e bastante entusiastas nas respostas e sempre prontas a ajudar e que, na regra geral, são sempre as mesmas pessoas também que ajudam e que são sempre predispostas a ajudar. Isto é muito engraçado também de ver, porque se a gente reparar, as pessoas que estão sempre disponíveis para ajudar acabam a ser sempre um bocadinho as mesmas, não é? Que dedicam um bocadinho o seu tempo. Atentas. Não é? Que dedicam o seu tempo e que dedicam as suas experiências, as suas partilhas um bocadinho em prol dos outros. É muito engraçado de se ver. No entanto, eu acho que ajuda quem está a gerir um grupo definir as regras. Há alguns que até porque quando a gente se tenta inscrever, antes de aceitarem a entrada da pessoa no grupo, há uma série de regras que tem que se ler e há alguns que são claros nisso. Se houver alguém que, enfim, seja um pouco menos, vamos dizer, simpático, é banido. Nem sequer vale a pena, nem dizem nada, simplesmente fazem o kick do grupo, tchau e adeus, e não és bem-vindo aqui. Portanto, eu acho que estes são mais fáceis de se gerir, ou seja, mesmo que haja... Há até plataformas que ajudam a gerir estas coisas, apanham uma keyword mais ou menos positiva e fazem um highlight a quem gere. Há programas que ajudam a fazer isto, mas a verdade é que se tiver isto claro, talvez ajude um bocadinho mais a quem gere e mesmo a manter a essência e o bom ambiente do próprio grupo. Eu acho que infelizmente não é muito bom, porque quem depois é quicado não vai ficar muito feliz e contente com a situação, não é? Mas para quem fica é um grupo equilibrado, porque é como se fosse uma espécie de quase safe space que as pessoas podem partilhar e sim, até pode dizer, olha, não gosto tanto disto, ou olha, podia ter feito de outra forma.
de uma forma simpática, mas é subentendido como uma crítica construtiva. E eu acho que as pessoas têm alguma relutância em compreender as críticas construtivas, como se uma crítica fosse sempre negativa, que não é. E acho que isto é uma dicotomia um pouco mais difícil de explicar. Não, eu não sei se vocês entendem a mesma coisa que eu, mas pronto. Sim, concordo. Eu não fazia ideia que havia plataformas que ajudavam à gestão. Pronto, às vezes o que é que nos leva a desinteressar, às vezes, pelo grupo, não é? A gente entra no grupo e tal, no início até acompanha muito, mas depois há uma fase em que a gente acaba por desinteressar-se mais um pouco, e eu penso que terá a ver com a repetição, que eu penso que a Patrícia já deu ali uma luz da repetição dos temas, não é? Acaba por, sendo que os grupos têm um determinado tema, não é? No nosso caso, por exemplo, do cake design, acabam muitas vezes por ser muito repetitivos, ou seja, acaba sempre por aparecer muitas vezes a mesma dúvida, ou a mesma, acaba por o conteúdo às vezes deixar de ser apelativo, deixar de nos prender tanto a atenção, e acabamos por desligar, digamos assim, um bocadinho do grupo. Não sei se isto vos acontece. Pronto, é que eu chamo-lhe acabamos por perder um bocadinho a paciência e até não é que... Já a pensar nisso é que também já há vários grupos também que criam alguns desafios, que é para também chamar um bocadinho a atenção também dos membros, que é para também envolvê-los um bocadinho mais na dinâmica do grupo e de forma esporádica também trazê-los mais à atividade dentro do grupo. Portanto, também já é pensar um bocadinho nessa dinâmica do conteúdo, não prender e ser constantemente dentro da mesma temática, haver necessidade efetivamente de haver ali algumas dinâmicas e de se criar algumas dinâmicas para motivar o grupo e voltar a chamar a atenção. Isso acontece em todos os grupos. Eu acho que isso se resolvia com a malta saber fazer uma pesquisa num grupo. Se a malta soubesse pesquisar, não perguntava 2 vezes. Sim, às vezes. Ou se lembrasse, se calhar é mais o lembrar do que saber, mas basta uma pesquisa em modo Google dentro do grupo. É capaz de ajudar, se calhar. Sim, havia muitas vezes que ajudava, sim. Isso resolve-se fácil. Está a lupa, não é? Sim, há temas que não. Às vezes a gente procura por determinado tema e depois saem coisas completamente ao lado. Pronto. Naturalmente, essas situações vão acontecer. Mas se houver um tema novo, então aí sim a gente enriquece o grupo com mais uma questão relevante. Eu acho que, não sei, às vezes também é uma questão de falta de tempo, falta de paciência. As pessoas chegam lá e despejam a pergunta. Eu vejo muito isso principalmente nos grupos grandes internacionais, como muita gente posta, depois é muito difícil fazer a pesquisa e depois a dada altura a pessoa já não consegue perceber o que é que foi falado e o que é que não foi, e então optam por fazer a pergunta novamente e depois tens sempre gente a dizer essa pergunta já foi respondida há não sei quantos posts atrás. Também se vê muito nos fóruns, que já é fora, um pouco ao lado das redes sociais, vê-se muito nos fóruns. Quando alguém abre um post para dizer, fazer uma pergunta específica, o moderador do fórum, existem moderadores assignados para aquele fórum, que faz a gestão, que é uma gestão um pouco mais macro do que as redes sociais, que vai lá responder, olha, está no post não sei das quantas a resposta para isso. Portanto, mas isso já é uma moderação um pouco diferente daquilo que existe nas redes sociais. Mas pronto, se calhar fica a dica, se calhar pesquisem ali na lupazinha, como diz a Ana. Se calhar encontram, pronto, mas entendo, às vezes não há tempo, não há paciência e então vai a pergunta na esperança mas já há que grupos seja muito bem organizados nesse sentido, já há grupos com álbuns e com fecheiros e com conteúdo organizado precisamente para ajudar nessa pesquisa. Efetivamente já se encontra efetivamente algum conteúdo organizado para ajudar nessa pesquisa, mas ainda assim efetivamente continua-se a ver sempre o mesmo tipo de perguntas e isso às vezes pode efetivamente, como a Ana estava a dizer, desmotivar um bocadinho quem
quem acompanha efetivamente o grupo. Até porque depois isso até poderá ajudar na própria gestão do grupo, quer dizer, eu não faço tensões de gerir nenhum, mas até porque eu sei que é muito complicado para quem gere e para quem gosta de ter aquilo alinhadinho e as pessoas, enfim, estarem informadas sempre que fazem uma pergunta. Não é uma gestão fácil e é um full-time job, como dizíamos há pouco. Mas isso se calhar ajudaria, digo eu, quer dizer, poderia, até nesta organização, eu por acaso essa organização só vi uma vez num grupo brasileiro, confesso, nem sequer foi português, mas sim, vê-se essa organização se calhar em grupos muito, muito grandes, talvez, não sei. Sim, mas há um português, pelo menos um português tem álbuns e tem... Boa, ok, sim, ok. Sim, que estão as coisas... organizadas, sim, pelo menos ok, boa. Que eu tenho de memória que sim. Pronto, ok. Que sim, não, eu por acaso nunca reparei, eu só vi um, dos muitos que sigo, só vi um, mas acredito que seja uma tendência, até porque cada vez mais pessoas existem nos grupos e isso faz todo sentido, como é óbvio. Sim, depois também depende da dinâmica do grupo. Há grupos com mais regras, outros com menos regras, pronto, outros que permitem mais partilhas, outros que são um bocadinho mais rígidos no que diz respeito ao conteúdo partilhado. Portanto, vai um bocadinho também de encontro às definições das regras de cada grupo e efetivamente que nós aceitamos quando nos adicionamos ao grupo, mas depende um bocadinho também da dinâmica de cada grupo, obviamente, mas sim, já se encontra. Então, se tivessem que definir numa palavra os grupos de cake design, para terminar, em que é que definiam? Para mim seria a troca de ideias, um pouco como disse há bocado. A troca de ideias é muito possivelmente aquilo que eu pessoalmente mais valorizo e que vejo mais pessoas a fazerem. Eu sei que isto depois engloba muita coisa, como a partilha de conhecimento, mas eu foco um pouco mais na troca de ideias. Como é que se faz isto? Como é que se faz aquilo? Como é que eu consigo melhorar isto? Como é que eu melhoro a minha técnica X, Y e Z? Este tipo de interação entre os utilizadores é aquilo que eu acho e considero que se valoriza melhor. Portanto, para mim, uns grupos de redes sociais, enfim, de cake design específico, se eu pudesse definir, teria que ser em 2 palavras. Era a troca de ideias. Ana? Assim, acaba por ser um bocadinho do que a Cris disse, é entre ajuda. Eu acho que acaba por entrar aí também no campo de troca de ideias, mas aquele fator das pessoas às vezes estarem enrascadas e terem a possibilidade de rapidamente pedirem ajuda e estar lá alguém para ajudar, ou pelo menos para tentar seja às 3 ajudar. Da manhã. Exatamente, que não interessa a hora, eu acho que há sempre alguém que vai pelo menos tentar ajudar. Pode não ter a certeza, mas dizer, olha, tenta assim. Dá um conforto. É aquela coisa do não estar sozinha, não é? Que acaba por, às vezes, até nem não te dão a resposta imediata, mas tens aquele conforto que não estás sozinha e vais conseguir e fazes. E acabas por te desenrascar. Dão motivação extra. É isso. Tu vais conseguir facilmente fazer isto se fizeres isto. E a pessoa vai, se calhar até faz outra coisa qualquer completamente diferente e depois mas fazes. É isso. Exato. Acabas por, mesmo que não te dêem uma resposta direta, acabas por fazer, por conseguir fazer. E eu acho que entre ajuda é realmente uma palavra que para mim define muito bem os grupos e que é muito importante. E tu, Patrícia, conta lá. Eu diria enriquecedor. Porque já aprendi muito com os grupos, principalmente ao princípio. Porque antes, quando eu comecei, não conhecia muita gente que trabalhasse com cake design. E no início do meu percurso no cake design foi muito importante fazer parte dos grupos de cake design para aprender algumas técnicas. E, portanto, tenho que deixar essa palavra para agradecer também, efetivamente, tudo aquilo que aprendi no início do meu percurso no cake design. E terminamos este 20º episódio com uma questão a quem nos ouve. Qual a vossa opinião sobre os grupos? Partilhem a vossa opinião sobre este tema connosco.
Eu sou a Cris e tive o prazer de gravar este episódio com estas fantásticas cake designers, Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada. E a Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, meninas. O Cake Layers Podcast nasce do forno nos nossos 3 projetos, a From Cake with Love, o Bolos e Ideias e o Coisas de Cozinhas. Se não conhecem estes nossos projetos, vejam os links na descrição do podcast e sigam-nos. Podem também deixar mensagens e colocar todas e quaisquer questões que possam surgir. Muito obrigada a todos vocês que estiveram desse lado a ouvir-nos e principalmente por todo o apoio que nos tenham dado. Gostamos muito de ser a vossa companhia. Se tiverem feedback, ideias ou sugestões, podem nos enviar um e-mail para cakelayerspodcast@gmail.com. Se gostaram do nosso episódio, então cliquem em subscrever e não percam nenhum dos episódios que fazemos para vocês e ajudem-nos a chegar aos vossos amigos e famílias partilhando o podcast com eles. Nós voltamos daqui a 2 semanas, da quinta-feira, com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.